estamos juntos outra vez, louvando ao Senhor pelos que podem estar participando conosco. E hoje, então, como estávamos explicando, nós estamos fazendo o que chamamos de leitura devocional conduzida, que é o que faremos no Salmo 62. A diferença está no fato de que todos acompanham a leitura, não é? E eu, com minhas modalidades das dificuldades pós-operatórias das cataratas, que ainda tento fazer alterações aqui de intermediações de visão, de óculos, etc., mas a gente vai chegando lá. E nessa leitura conduzida, o que a gente faz é um comentário do Salmo, não deixa de ser expositivo, mas não é necessariamente o que chamamos de um sermão. O que é, na verdade? É a leitura devocional, aquela que se espera que todo crente faça, particularmente na sua casa. É evidente que se a gente tem um pouco mais de experiência na leitura do texto bíblico, um pouco mais de conhecimento das suas entranhas, especialmente texto original e etc., a gente conduz esta leitura, né? Então eu a faço com o grupo como eu estivesse fazendo comigo mesmo, somente para mim, e aí eu vou compartilhando o que eu já li, o que eu já descobri, e é assim que fica a leitura devocional, e a gente vai até chegar ao final do Salmo. Eu vou fazer toda a leitura do Salmo, como ele está, vou ler eu ia ler na revista atualizada, mas eu só estou com a nova versão internacional aqui, porque a revista atualizada ela está traduzindo melhor Salmo 62. Te agradeço, querida. A sua é revista atualizada? Eu acho que é. Quer dizer que sim. Não, querida, é NVI. Não. Aí, isso é porque eu deixei no meu iPad. Obrigado. Então eu vou fazer a leitura na versão revista atualizada, porque é ela que respeita um pouco mais, não em toda a Bíblia, neste texto em particular, ela respeita um pouco mais o texto original, e eu vou explicar porquê, vocês já vão entender, todos vocês. Vamos fazer a leitura, depois a gente ora mais uma vez, e aí considera o texto que nós temos diante de nós. Salmo 62, não filha, é 62, isso, temos que ir lá no 62, ela me deu 82, está do meu lado. Obrigado, já está aqui. Pronto. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, ou a fidelidade, ou a bondade, conforme outras versões estão mostrando por aí. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Vamos orar, e logo em seguida nós vamos considerar o texto, e eu vou devolver aqui a Assad o texto dele. Se eu precisar, eu pego de novo aí com alguém, mas eu creio que vai dar para seguir aqui na minha versão. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos este momento especial de comunhão, de estarmos juntos, a presença desses teus filhos que viajaram para estar até aqui, cada um deles, e louvamos o teu nome por esse tempo especial, muito especialmente por esta noite que estamos celebrando mais um ano de vida que o Senhor concede a Lília, que estará se concluindo amanhã, na data de amanhã. Nós estamos aproveitando hoje para juntos celebrarmos ao teu nome e apresentarmos a ti a nossa sincera, verdadeira gratidão por sua vida, por sua presença entre nós, pelo que representa, pelos frutos da sua espiritualidade, pelos frutos do seu ministério, da sua experiência de vida contigo, pelo que ela é como esposa, como mãe, como avó, como sogra, como irmã em Cristo Jesus, também como filha para seus pais. Nós te louvamos, meu Deus, por tua misericórdia e por sua vida. As tuas bênçãos nós sabemos, conforme a promessa da tua palavra, as bênçãos da tua misericórdia
a perseguem todos os dias da sua vida. Agora te rogamos que pelo teu Espírito nos ilumines e nos conduzas na verificação do texto da tua palavra que lemos, para que o coração seja edificado, a tua verdade, ó Deus, se exponha diante dos nossos olhos, se destaque diante dos nossos olhos, se ilumine sobre os nossos corações, e assim o nosso coração seja edificado por esta palavra, para que Cristo Jesus, nos frutos que, ó Deus, em resposta a esta palavra que nos vem, devolvemos ao Senhor, tu sejas glorificado. É em nome de Cristo Salvador que oramos, rogando que a tua bênção repouse sobre todos os que estão participando neste momento, desse compartilhar da palavra de Deus, e daqueles que estarão ouvindo posteriormente também, em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi o Salmo 62 por uma razão pura e simples. Vocês viram que eu antecipei aí, durante alguns dias atrás, na minha página, uma meditação em cima do versículo 12 do Salmo 62. Quem está acostumado comigo a me ouvir, vocês vão ter que suportar esse troca de óculos aqui, viu, gente? Quem está acostumado aí a me ouvir, já ouviu muitas vezes, eu digo isso em qualquer igreja, em qualquer encontro, especialmente quando eu estou em reunião de líderes, né, em especial ministrando seminaristas, que eu aprendi nos primeiros anos da minha vida ministerial e sigo até os dias de hoje. Na verdade, eu não aprendi nos primeiros anos da minha vida ministerial. Quem me ensinou uma caminhada com Deus, efetivamente, foi Dorcas. Mas Dorcas era filha do Betel brasileiro. Depois eu fui aluno do Betel brasileiro. E lá eu tive reforço de tudo que aprendi com ela. Ela aprendeu na mesma casa. E especialmente ali que tínhamos como coordenadora de ensino a missionária do Valina Barreto. Bezerra Barreto. Ela reforçava muito isso aí, né? A importância de você parar em cima de um texto até perceber que recebeu a mensagem dele. A nossa primeira atitude é não entender o texto, ou ele, de repente, parece que não significou, a gente o abandona, perde porque sai da posição em que a palavra de Deus diz que o Senhor está falando, nós temos hoje. Ele nunca põe em xeque se ele fala, ele põe em xeque se ouve. Se ouvires, se Israel não escutasse, estou à porta e bate, se alguém ouvir a minha voz, é sempre assim. Então, se eu sei que Deus está falando, não importa qual seja o texto que veio ao meu coração. Então, essa questão do veio ao meu coração. Eu não prego a não ser quando me contratam um termo, que eu já disse a você que eu detesto que façam isso nas igrejas. Aí eu vou lutar com Deus para que ele se transforme no tema de Deus, deixe de ser o tema do grupo que me propôs. Via de regra, eu prego em cima do que o Espírito de Deus, isso é muito subjetivo, trouxe ao meu coração previamente. E às vezes ele me leva para um tema ou me leva para um texto. Então o Salmo 62 foi isso. Começou a subir ao meu coração, uma coisa disse Deus duas vezes a ouvir, uma coisa disse Deus, isso está no Salmo 62. Parei ali em cima, meditei, escrevi aí algumas linhas e mandei para vocês. Esta foi a razão porque aí eu fui em cima dele todo. Se Deus estava me falando 62, 12, 62 é 12, o Salmo tem 13. Então, eu estava no fim do texto. Aí eu fui ler o Salmo todo, claro. E ficou sendo o Salmo da minha meditação durante esta semana. O que eu entendi? Eu vou compartilhar com eles. Mesmo porque entendam que às vezes é muito explícita esta forma de Deus se comunicar quanto à pregação da palavra de Deus. Por isso que eu sei que cada vez que a gente abre a Bíblia, eu piso no solo sagrado, literalmente sagrado. Então, esta mesma semana, eu sonho que eu estava num grupo assim como vocês, e havia uma pessoa que era um líder do grupo, mas eu estava junto, e nessa posição aqui, eu sentado, ele ali onde está o Lucas, e ele abre a Bíblia, e ele abre o João capítulo 6, olha para mim e diz assim, ensina para eles, João capítulo 6. E aí quando eu ouço e olho bem para ele, eu entendo, ele não está me dizendo isso. Deus está dizendo a ele que me mande ensinar ao povo João 6. Aí eu fui para João 6. Quando eu fui para João 6, que eu conheço, todo mundo conhece João 6, quem comer a minha carne, beber o meu sangue, eu fiquei muito espantado com o fato de que é impossível você pregar João 6 numa pregação. Em 10 é impossível, em 10 é impossível, em 10 é impossível. E eu falei, eu vou tentar minimamente criar 3 palestras em João 6, sabendo que eu vou empobrecer extremamente o texto, mas pelo menos vou cumprir a ordem que me foi dada. Então orei, até já li para ali alguma coisa, e
consegui fazer uma divisão em 3 palestras. Já estou entendendo que eu já vou começar com uma introdução de João 6, que já vai virar a primeira palestra. Então já vão ser 4. E sabe Deus que vai ficar em 4, né? Mas se ele mandou pregar, vem dele. Então vamos em frente. Então vamos virar palestras em João 6. E é evidente que hoje eu não poderia começar João 6 por uma razão pura e simples. A razão se chama olho, óculos, pesquisa, leitura. O João 6 vai ficar para depois de 10 de agosto. E é quando eu espero ter meu óculos definitivo, para poder ficar fazendo as leituras que digo. Porque quando eu faço a leitura de um texto como esse que está aqui, com esse óculos, nesse jeito eu não enxergo a cara de ninguém. Coisa feia do meu lado ainda. Então nós temos que respeitar esses limites, enquanto isso a gente vai esperando e meditando João 6. Eu falei, então o que eu vou fazer no domingo? Eu vou fazer uma leitura do Salmo 62, já que meditei no Salmo 62, né? Já gastei os olhos no Salmo 62, agora eu vou passar o resto aí com o povo na minha hora. Por isso vocês vão receber aí a leitura em conjunto do Salmo 62. E vão ter que suportar aqui o meu pedantismo um pouquinho. Esse pedantismo não é vaidade nem soberba espiritual, isso seria uma coisa muito tonta. Eu acho que eu estou velho demais para essa altura me permitir essas tolices de pastor jovem, mas eu preciso ler alguma coisa no texto hebraico, para que vocês entendam, até porque me ouviram falar aí que eu ia fazer a leitura na revista atualizada e não na NVI, que é a minha versão que eu uso de cabeceira, é a minha versão contínua. Porque eu costumo dizer, vocês ouviram da última vez que a gente conversou aqui, que foi no Salmo 104, lembra? A gente estava ali, sentados, que todos os textos, e mais fácil de identificar isso está nos poéticos, no caso seriam os salmos, eles têm um texto central, eles têm um texto-chave, às vezes é um versículo, um livro é um capítulo, né? Ele tem um versículo-chave. E aí, quando você se treina nisso, você já corre para tentar achar o texto, o versículo-chave em torno do qual o autor compôs a poesia. Por isso que é mais fácil nos salmos, já que eles são totalmente poéticos. E parece, quando você olha o Salmo 62, ainda mais que eu antecipei aí com o versículo 12, que o texto-chave do Salmo 62 é o versículo 12. Né? Uma coisa disse Deus 2 vezes eu ouvi. É o 11? É o 11, perdoe, não é o 12, mas ele tem 13 versículos. Tem 13, não, 12. Ah, ele tem 12, gente. É louco. Ele tem 12, me perdoe. Eu estava procurando. Então é o 11, desculpem, é o 11, 62, 11. Uma coisa disse Deus 2 vezes eu ouvi. Vamos dar um desconto aí por conta dos olhos, gente, e dos óculos. E aí o que acontece? A gente pensa logo que é esse salmo, porque ele é o mais conhecido, esse versículo, ele é mais batido. Poderia ser, mas ele está fechando o salmo, tudo bem. O autor pode ter pensado no versículo 11, 12, 11, e aí escreveu todo o salmo em função dele. Mas não é. E o pior é que não dá para você descobrir no texto das nossas versões. Por quê? Porque é uma palavra. Entende? E ela só aparece no hebraico. As versões mais antigas respeitaram o texto original com muito esforço. É o advérbio somente. Esta é a palavra-chave. Ele queria transmitir uma mensagem, que nós vamos comunicar aqui, que baseava-se totalmente na palavra somente. No texto original ela aparece 6 vezes. Só para vocês terem ideia, como isso foi importante, em todo o saltério, são 150 salmos, só um salmo repete essa palavra mais vezes. 4 vezes, que é o Salmo 38, parece, ou 39, e só aparece no original. Depois ela só vai ser repetida dessa forma impertinente nesse Salmo 62. Então ela aparece 6 vezes no Salmo 62. Quando você tem algo semelhante acontecendo num texto, pode ter certeza que ali tem, entende? E é evidente, no Salmo 62, quando você presta atenção no fato de que esse advérbio está repetido, aí você entende. Este é o eixo em torno do qual o Salmo corre. É isso que ele quer comunicar. Somente, somente, somente. Então, nas versões de vocês não tem. Eu vou ter que dizer para vocês onde está. Nas versões de vocês, a palavra somente, na revista atualizada, você vai encontrar 4 vezes. Mas 2 vezes ela está oculta. E é traduzida na revista atualizada como só. Então, o tradutor da revista atualizada respeitou as 6 vezes, mas trocou somente por só. Mas é a mesma palavra, entende? É a palavra ark no hebraico. Ark é uma pronúncia mais difícil. Ark. E hoje eles falam assim, ak. Mas a pronúncia dela seria ar. É bem gutural. Ar.
E aí, essa palavra aparece 6 vezes, e é ela que dá o tema do salmo, que é um salmo atribuído a Davi, com música feita por Gedutum. Então, o Salmo 39, que é o outro, que tem a mesma melodia deste salmo. Qual é a melodia? Não sei, ninguém nunca vai saber. Talvez no céu Deus mande detalhe. Agora, o grupo de Gedutum, canta aí com Davi. Né? Mas a música é de Gedutum, entrou no Salmo 62 e estava lá no Salmo 39. A música é dele, a letra é de Davi. Então, nós vamos fazer a leitura agora dos versículos em que a palavra Ak vai aparecer aí no texto da nossa versão. Então, ela aparece primeiramente no versículo 1. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Seria isso aqui assim. Ar el Elohim Dumiar Nafishi Mimenu Yashivoati. Dele vem a minha salvação. A minha alma descansa somente em Deus. Mas a palavra Ar vai aparecer aí no versículo 2, versículo 1, versículo 2. Somente Ele é a rocha que me salva. Depois vai aparecer de novo no versículo 3, é onde vocês não têm nas novas versões, onde ele vai dizer assim: até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? A versão revista atualizada não colocou um homem como que está prestes a cair. Mas o que ele está dizendo é como ele se sente. Ele se sente como um muro inclinado, prestes a desabar. E aí as pessoas estão querendo jogar ele mais depressa no chão. E aí quando ele usa essa expressão, ele diz assim: até quando vocês só atacarão um homem que está, entende? Somente atacarão um homem que está prestes a cair como um muro inclinado. Aí depois vai aparecer de novo no versículo 5, descanse somente em Deus a minha alma. E o 6 repete o 2, somente Ele é a rocha que me salva. E depois o 7, que não aparece também para vocês. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem somente. Está aí outra vez, sumiu aqui da nossa versão. Né? Aí fica sempre aquela questão que eu já expliquei da outra vez. Sumiu por quê? São versadores, não textos. Nós não temos tradução de texto original como se fosse interpretação. Temos versadores. O que o versador faz? Ele filtra as expressões de maneira que ela chegue no nosso vernáculo da forma como a gente normalmente falaria ou leria, ou que se encaixa dentro da nossa forma habitual de tratar com a literatura. E aí algumas coisas se perdem ou são substituídas por outras. Eu, pessoalmente, né, como todos os que vão trabalhar texto original, vamos sempre achar que vai ter perda sempre. Se está lá, tinha que ter sido respeitado de forma literal. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que a palavra-chave, o eixo em torno do qual a mensagem do Salmo 62 corre, é o advérbio, é o somente, ou só. E a tradução melhor seria somente o tempo todo. Para poder falar de absolutismo, dependência absoluta, determinação absoluta. Então, quando ele fala do ímpio, ele fala que ele tem uma determinação absoluta. E aí a beleza do Salmo reside no fato de que ele vai usar o mesmo advérbio com que ele falou do ímpio para produzir o mal, usando para ele para buscar a Deus. E exortando o povo a fazer da mesma maneira para depender e confiar em Deus. O que ele quer dizer? O impulso, a fúria, a ira, a determinação absoluta que o ímpio tem para destruir, para matar, para se regozijar e confiar na sua riqueza. É tudo isso que está aqui no Salmo. Você lê isso aí. Não confiem no aumento da sua riqueza. Não foi isso que você leu? O que ele está dizendo ele usou 2 vezes o advérbio somente para falar dos ímpios, no movimento do ímpio para enriquecer e diminuir o pobre e destruir o seu inimigo. Ele está dizendo, da mesma maneira eu faço no que diz respeito a buscar a Deus, a depender de Deus, a me refugiar em Deus. A beleza está aí. Ele está dizendo, a força que você, ímpio, canaliza para o mal, essa força eu canalizo para a pessoa do meu Deus e para o bem, e para buscar a Deus. Esta é a beleza de Salmo. E aí, quando ele exorta o povo para fazer a mesma coisa que ele faz, ele torna a usar para dizer, façam como eu faço. Não façam como o ímpio faz, ou seja, não use essa sua energia. Gente, e aqui nós entramos no nosso terreno, né? Meu, da Lília e da Nara.
Você tem mais psicólogo aí que eu tenho me perdido. A gente estuda, aprende e vê, por observação clínica, que nós somos mobilizados, essa palavra está muito corrompida pelo esoterismo, mas ela é real, somos mobilizados por energias psíquicas. Nós vivemos em função da energia psíquica. O ser humano, sem uma vida com Deus, ele é só energia psíquica. Conseguem entender o que estou dizendo? Vou tentar explicar. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando Deus nos vivificou, Ele nos vivificou em que região do nosso ser? No nosso cérebro? O que estava morto? O espírito, certo? Então fomos vivificados, regenerados, nascemos de novo, voltamos a ter vida. E voltamos a ter uma vida que é espiritual, porque o espírito que habita em nós a mantém. Ele a criou e mantém dentro de nós, por isso que ele mora lá dentro. Mas o homem, e nós, quando lá fora estávamos, não tem essa vida, ele é só psique. O seu espírito está morto. Então ele chora, ele luta, ele guerreia, tá certo? Ele avança, ele trabalha, ele defende a família dele, ele ganha dinheiro, mas nenhum movimento desse é espiritual. Aí o bicho pega, né? Vou até trocar de óculos de novo. Por que pega? Porque se agora eu sou espiritual, e Paulo diz isso, vós que sois espirituais, e o que não é espiritual, qual é a linguagem que ele dá? Carnal, mas há uma expressão mais antiga ainda, é carnal, muito comum em quase todas as versões, em que ele chama o homem do mundo de homem natural. Tá certo? Percebem a diferença? O homem natural é carnal. Qual é a definição espiritual do homem natural? É carnal. Olha como é que o bicho pega. Qual é a definição comum do homem que nasceu de novo? Mas ele também pode ser carnal. Entendem? Por que ele pode ser carnal? Porque ele tem uma dualidade que o outro não tem. O outro é uma unidade. Ele é só biose. Ele é só psicobiose. Você é pneumopsicobiose. Psicobiose formam uma coisa só. Tá certo? Corpo e alma. Pneu, espírito, é a outra parte. Então o homem no mundo é só psicobiose. Você é pneumopsicobiose. Mas o pneu e o psico estão em luta. É uma guerra. Tá certo? Aí Paulo chega e diz assim: cabe a você se inclinar para um e para outro. Aquele que você alimentar, avança. Por isso que eu disse que o bicho pega, né? Mas vamos voltar ao homem natural, o homem do mundo. Ele é movido por energia psíquica. Você é movido por energia psíquica, mas agora você tem como é que eu vou dizer? Um adjutório super poderoso, que os outros não têm. Você tem o Espírito de Deus dentro de você, que acordou o seu espírito. Só que o espírito, ou melhor, o homem que é só alma vivente, ele não tem, o espírito está morto lá, está latente, né, morto. Ele só se inclina para o que é mundano, só entende das coisas terrenas, está escrito, cujo Deus é o ventre. Porque você tem o Espírito de Deus dentro de você e você acordou, você nasceu de novo, você é espiritual, você só tem uma paixão prioritária. Ela anula as outras? Não. A energia psíquica depende dela, senão o seu corpo para. Entendeu agora a energia psíquica? O corpo para. Sem ela, o corpo para. Só isso. Aí você tem a mobilização da energia espiritual, porque o Espírito de Deus está dentro de você, e o seu espírito está acordado, ele busca a Deus. Essa é a prioridade dele. Aí ele usa as outras coisas para favorecer essa busca. Amém? Amém. Isso é vida espiritual, gente. As igrejas não entendem disso, que ninguém ensina isso, porque quem está ensinando também disso pouco entende, porque está pouco se importando de entender. Porque quanto mais psique o meu povo tiver, mais poderes eu tenho, mais ele vai depender de buscar a Deus através de mim. Quanto mais espiritual você for, menos dependência de mim como intermediário você vai ter. Você vai me usar para alcançar o que você quer. Está entendendo o que eu quero dizer?
Tem alguém aí que tem mais conhecimento das coisas de Deus? É só o que eu quero. Agora é claro, se tem alguém aí que tem mais conhecimento das coisas de Deus, e eu não estou muito afim, deixa eu ficar longe dele, porque afinal de contas vai me incomodar. Vai trazer muito a luz, a baila. Onde eu estou tropeçando? Quem está me dominando de fato? Quem está regendo a minha vida? Para onde eu me inclinei? E aí eu troco de endereço, eu escolho a igreja onde eu fico mais confortável, onde a palavra explicasse meus instintos, meus sentidos, meus sentimentos, meus afetos. Psique. Tá certo? E a paixão espiritual voa pela janela. Aí eu posso até ser muito ativista. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso. Mas ele fica do lado de fora. Certo? As obras são muitas. Mas cadê o primeiro amor? Cadê a paixão? E por aí vai. Então vira religiosidade. E ele diz, eu vou esquecer isso aí. Eu não quero saber disso. Ou chega para um estado em que nem a religiosidade está funcionando e diz, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Essas coisas são mistérios, né? Pois bem, o homem no mundo é movido por energia psíquica. O cristão é movido por energia espiritual que afeta a energia psíquica, a coisa que foi invertida. A energia espiritual serve-se, ou melhor, serve-se da psíquica para fazer as coisas acontecerem. Então há uma influência, vamos colocar assim, embora isso seja uma grosseria. Perdão. Há uma influência de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o que acontece no meu entorno que vai mobilizar a minha espiritualidade. A minha espiritualidade afeta o meu entorno. Ela faz acontecer. E é evidente, quanto mais da glória de Deus eu tiver, mais dele aparece em mim. Não foi isso que Paulo disse? Cristo em vós, esperança da glória. Todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito de Deus, de glória em glória na imagem do Senhor. A experiência cristã mostra isso. Você tem pessoas espiritualmente intelectualizadas e pessoas espiritualmente espiritual. Então você tem gente que tem destreza no texto da palavra de Deus, mas tem gente que tem destreza na comunhão com Deus. Dorcas costumava dizer assim, conheço o crente quando ele abre a boca para orar. E aquele que não ora? Está moço, né? E é fato. Uma vez estava na casa dela, em Campo Limpo, São Paulo, e eu cheguei lá, e eu dormi, né? O Zé Miguel ainda era solteiro, morava lá com ela, o filho dela. E aí, no dia seguinte, quando eu vou para o café da manhã, eu descubro que tem um rapaz lá, um outro rapaz que o Zé Miguel levou do seminário. Ele já era professor de seminário e levou esse rapaz para tomar o café da manhã lá. Então éramos 4 na mesa, no café da manhã, que ela já tinha preparado. E aí ela põe a mesa e ela diz, fulano, o nome dele. Ore, nos apresente diante de Deus em oração por este dia, por esta mesa. Aí o rapaz orou, fez uma oraçãozinha, aquela oração de graças pela refeição, orou. Orou, os dois saíram, que tinham um compromisso, eu continuei. Quando eles viraram as costas, saíram pelo portão, ela pegou e disse, percebeu? A gente conhece o crente quando ele ora. Uma coisa é dar graças por um pão, outra coisa é estar grato pelo pão. E essa oração aí é de quem está grato pelo pão. É diferente. E a gente percebe, essa diferença. Então é claro, se o Espírito de Deus está latente dentro de você, se o seu Espírito está vivo, acordado, você quer a sombra de quem está cheio de Espírito, de quem tem comunhão. Conto 50 mil vezes daquelas 2 missionárias sul-africanas que marcaram a minha vida, e foi uma manhã de um domingo, em 1975, na minha igreja. A minha vida, de todo mundo que estava lá. Um encontro de 1 hora, gente, 2 horas no máximo. Mas marcou para sempre. Mas aquelas mulheres transbordavam do Espírito de Deus. Qualquer coisa que fizessem. Elas tinham um trabalho na época do apartheid, elas eram da África do Sul e eram holandesas. Elas tinham um trabalho lá de combate ao apartheid, né, de acolhimento aos perseguidos da África do Sul. E vieram para o Brasil para levantar recursos, coitado. Vieram para o pior lugar possível onde podia acontecer isso. Foram parar na minha igreja. Quando elas chegaram na minha igreja, Rio de Janeiro é a cidade dos negros. É um estado negro. E a igreja era lotada de pessoas negras. E aí, quando elas descobriram que tinha uma família, a família da Rosângela, que você já conhece, a missionária, a família da Rosângela inteira,
Até o cãozinho do quintal canta. E muito, e bem, e toca. Eles são um louvor sozinhos. O pai dele, os pais deles, a mãe ainda está viva, era vivo. Ele era o cantor mor, os outros acompanhavam. Pois bem, elas disseram lá para quem estava conduzindo tudo lá, nós vamos cantar Rude Cruz, em inglês, claro. Nós só falava em inglês, mas, meu Deus, quando elas começaram a fazer o dueto Rude Cruz, levantou-se o Ari com toda a tropa. Quando elas viram aqueles negros todos à volta delas, cantando Rude Cruz, elas não conseguiam. Elas não conseguiam cantar. Uma ria para a outra, fazia assim, querendo dizer, continua, que aqui não está dando mais. Porque eles estavam cantando novamente em português, mas com aquele vozeirão deles, né, fazendo aquelas vozes todas que eles dividem, e elas ficaram loucas. Elas não sabiam o que fazer, ouvindo aquilo. E aí, os coitados tiveram que cantar. Olha, o hino já é longo, né? Ele tem umas 4 ou 5 estrofes. Tiveram que cantar umas 2 vezes. Rude Cruz. No fim, elas sentaram e eles ficaram cantando. Aí eles cantavam e choravam, e elas choravam lá só ouvindo, né? Sem entender bolufa, mas sabia que era o mesmo hino, a mesma música. Aquilo marcou a gente, mexia. Aquelas mulheres estavam cheias do Espírito de Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós aprendemos, através da psicologia, que o que move o ser humano é a energia. E a energia mais poderosa para mover o ser humano é o ódio. Nossa. A energia psíquica de maior poder é o ódio. Sabia? A psicanálise dividiu a energia da vida em duas funções. Eles chamam de Eros e Thanatos. Eros é o que impulsiona para a vida, é a paixão, daí erótico, etc. Né? É onde se canaliza as energias para a reprodução da espécie. E Thanatos, que é aquela que corre para impedir o excesso do Eros e preparar você para morrer, porque você tem que acabar um dia. E você depende de Thanatos, está atuando ali para que você morra bem, morra como deve morrer. Mas quem quer morrer? Ninguém. E é evidente que a pessoa se serve do Eros, quanto pode, para não deixar o Thanatos ter lugar. Certo? Então, investe tudo que tem. É de se esperar que no fim da vida, o Thanatos esteja mais latente, impulsionando mais, para ir levando você a ir se desprendendo e aceitar a morte como os cãezinhos aceitam, os gatos aceitam, todos aceitam, né? Mas como o ser humano foi feito à imagem de ser humano e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus é eterna, essa carência de eternidade, Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Luta quanto pode, porque ele entende que a eternidade é aqui, né? Ele quer que seja eterno aqui. 107 não basta, 117 não basta, né? Tem que continuar. E aí, o que acontece? Quando o sujeito entra nesse conflito, especialmente em estado terminal nos hospitais, entram os psicólogos, tanatólogos, eles vão lá para preparar o sujeito para morrer, para fazer a depressão da morte vir e levá-lo a dar lugar à terminação, para que fique tudo bem, para a família, para a equipe médica e para ele. Porque lutar contra morrer é simplesmente esticar a agonia, só isso, sem necessidade. Entra num padecimento que não precisava estar ali, só isso. Entende? Bem, o que acontece? O ódio é a energia psíquica mais forte que o ser humano tem. Não é a afabilidade, a ternura, é o ódio. Algumas pessoas se servem dele para, especialmente quando elas ficam idosas porque elas perdem forças físicas, elas se servem do ódio para prevalecer. E elas conseguem viver à medida em que elas botam esse ódio para fora, em que elas agridem, atacam, machucam as pessoas, porque isso dá força a elas. Elas encontram um poder interno muito grande. O poder interno é esse ódio que dá. Isso é trágico, porque é estupidamente animal, é carnal. Mas veja, olha a sabedoria do salmista, quando ele olha para isso aí, sem ser psicólogo, e ele entende esse poder que vocês usam para ser quem são, para vencer, para ficarem ricos, poderosos, é o que eu uso para depender de meu Deus, para confiar no meu Deus, para me refugiar no meu Deus. São os verbos que ele usa aí. Confiar, se refugiar e... Descansar?
Descansar. Não, descansar. A dependência sou eu que estou interpretando o que ele diz aí. Ele usa esses três verbos, mas em torno dos três verbos, e para ilustrar os três verbos, ele trabalha com algumas metáforas, que são muito bonitas. Então elas estão aqui. Lá vou eu trocar de óculos outra vez, para que eu possa ler as metáforas, não é? No primeiro versículo, todas elas no possessivo, preste atenção aí. Ó, minha alma, ele começa com a sua região psíquica, tá certo? Nefeshi, minha alma, aquela palavra que eu li ali. Descansa, tá aí o descansar, somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Ó, somente ele é. Aí começam as metáforas. Rocha que me salva, torre segura. Depois você vai ter ele falando que ele é baluarte. Tentem achar aí para mim. Rocha que me salva, torre alta. Não, torre alta. No versículo 6. Depois rocha firme, versículo 7. Estão vendo aí? Isso. Depois refúgio, versículo 7, que deve ser torre alta em outra versão. Quem tem aí torre alta no final do versículo 7? Não, rocha poderosa, alto refúgio. No versículo 7. Isso. Rocha poderosa é a rocha firme que temos aqui. Meu refúgio, aí saiu alto refúgio. Ninguém tem torre alta, então. No 6. No 6. Torre alta, eu também tinha. Está aqui. Percebem as metáforas, afinal de 6. As metáforas de que ele se serve são metáforas para poder falar do que ele procura em Deus. Como é que ele se sente? Ele se sente como ele se descreveu aqui no versículo 3. Ele se sente como uma parede inclinada, prestes a desabar. Por que ele se sente assim? Aqui tem duas coisas importantes a gente considerar. Primeiro, ele olha para Deus e o vê como rocha, como fortaleza, como algo muito firme. E ele usa muito a palavra rocha, 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 rocha. Não é isso? Quando ele se vê, ele não se vê como Pedro vê a igreja. Pedro vê a igreja como pedregulhos, farpas de rocha. A palavra que Pedro usa, vocês como pedras vivas, se aproximem dele, ele é a pedra de esquina. A palavra que ele usa é... Alguém tem que me ajudar aí. Aquela pedra que você... Lascas de pedra. Pronto. A palavra que ele usa, ela traduziria melhor lascas de pedra. Vocês são lascas de pedra. Entende? O salmista e a Davi, e crê-se que Davi escreveu este salmo aqui quando estava sendo perseguido por Absalão. Alguns rabinos entendem que ele escreveu este salmo naqueles 7 primeiros anos do governo de Mirmon, que ele sofria muita instabilidade, muita perseguição. Depois ele se estabilizou em Jerusalém, e aí vem a perseguição de Absalão, o próprio filho, traição. Então, ou ele compôs no período dos 7 primeiros anos em Hebron, ou ele compôs durante a perseguição de Absalão. A verdade é que ele estava se sentindo, comparado com uma rocha, ele não se viu como uma rocha pequena, uma pequena pedra. Isaías tem uma visão próxima de Pedro, quando ele diz que nós somos como rocha, a sombra de uma grande rocha em terra deserta. Então, ele não se vê assim, ele se vê como um muro inclinado pronto a cair. É importante a gente considerar isso, porque quando eles falam em rocha, refúgio, torre, a torre já é aquilo que você constrói em cima da rocha, que na verdade está em cima do muro que está sobre a rocha. Ele se vê como o muro que está caindo. Deus é a rocha, mas em comparação com Deus, ele deveria se sentir o muro firme sobre a rocha. Não, ele se vê como um muro inclinado, pronto a cair. Ele vê a fragilidade dele, a fraqueza dele. A beleza dele dizer que esse muro está inclinado é para dizer, não adianta eu tentar me erguer, que eu não vou conseguir. E o pior, meus inimigos querem acabar de me jogar no chão. Eu não tenho possibilidade de voltar a ficar em pé. Eu estou inclinado para cair. Mas eu tenho uma opção, eu tenho uma solução. Eu posso me apoiar na rocha. Entende? Eu posso me refugiar na rocha. Então você vai ter essa linguagem, é um apelo que ele faz agora para o povo, com uma beleza muito maior, mais intensa, quando ele diz assim, confie nele, versículo 8, confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E ele dá pausa. Aliás, o Salmo tem 2 pausas. Ele é o nosso refúgio. Então, o que ele está dizendo a outra versão não usa essa expressão que eu tenho aqui, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Alguém lê aí, por favor, como está?
Qual que é? Na revista corrigida, revista atualizada do Assad, versículo 8. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ah, não. Então, ainda não é a revista atualizada, deve ser a tradução dos rabinos mesmo. Que quando ele diz assim, derramai diante dele o vosso coração, o que ele está dizendo se escondam nele, corram lá para dentro dele, entende? E ali com intimidade, abram o coração, botem para fora tudo que está lá dentro. Então a linguagem, a beleza da linguagem está no fato de que ele diz assim, esse mesmo impulso terrível que vocês têm para avançar, vencer e destruir, eu uso, mas reconhecendo que eu não sou nada, eu estou em via de cair, não há outra opção para mim a não ser o meu Deus, então eu jogo toda essa energia em direção a ele, a buscá-lo. Por isso é que a palavra somente que se destaca, porque ela fala de exclusividade. Essa foi a palavra que eu deveria ter passado para vocês no início de tudo, e eu usei outra palavra que eu já esqueci, mas deixa para lá, já que a palavra teria que ser exclusividade. O advérbio somente aqui entrou para falar de exclusividade. Quando ele diz assim, somente em Deus descanso a minha alma, é um monólogo, ele está falando com o próprio coração. O que ele está dizendo é com exclusividade. Não use de uma segunda opção. Aí eu estava vendo os pensamentos de Charles Spurgeon a respeito desse texto, no qual ele meditou também, e é bonita a maneira do Spurgeon meditar nos Salmos, porque ele pega um apanhado de pensamentos a respeito daquele salmo, qualquer que seja ele, e põe as opiniões dele, põe as dos outros, e as exclusivas dele, redundantes dessas dos outros. Ele põe as de todos lá, em cima daquilo ali. E Spurgeon, ele diz uma coisa bem interessante, duas coisas muito interessantes que ele diz ali a respeito deste salmo. A primeira é que ele fala dessa exclusividade do salmista, dizendo assim, ele faz um contraste muito grande conosco, crentes atuais, no século XIX ele diz atuais, né? Os crentes atuais, porque nós associamos a nossa dependência de Deus a outros fatores ou a coisas que nos garantam que de fato podemos confiar em Deus. O salmista não tinha outra coisa em quem confiar. O salmista tinha uma realidade que não é aquela que a gente busca para poder dizer eu estou confiando em Deus e chama-se de fé. Isso é falso, não é fé. Se é fé, é felso. Mas fé não é, porque é falso, então é felso. Então tem muita gente confundindo fé com felso, que é a falsa fé. Por quê? Porque se ela tem uma sinalização que favoreça essa sua determinação espiritual, ela se segura nessa visualização. Então, alguma coisa está favorecendo, eu confio em Deus que eu vou conseguir. Isso é felso, não é fé. Porque, na verdade, confiar é quando eu não tenho nem onde me apoiar. Era o caso dele. Eu sou uma parede em vias de ser derrubada. Ela já está inclinada para isso. Mas com exclusividade eu confio em Deus. Então, quando você entende que o que ele está dizendo é exclusividade, ele está dando uma exortação à sua alma, depois ao povo, ele está dizendo assim, olha, descansa com exclusividade em Deus. Não foi a primeira coisa que ele disse? Olha como ele muda agora. Com exclusividade ele é a rocha que me salva. Agora a exclusividade é de Deus. Entende? Quando ele diz assim, somente ele é a rocha que me salva, e o sentido é exclusividade, então é com exclusividade ele é a rocha que me salva. Não há ninguém, nem meu melhor conselheiro, nem meu melhor amigo, nem meu melhor adjutor, ninguém pode cooperar com essa salvação. A exclusividade de Deus para operar a minha salvação como uma rocha. Olha que o contraste aqui de metáfora ele é a rocha, ele é a montanha, ele é a parede, ele é o refúgio, a fortaleza, e eu sou a parede que está caindo. Por aí vocês percebem, ele é a torre segura. Então ele é com exclusividade essa rocha. Aí os possessivos continuam, minha torre segura. Outra coisa que você vai perceber, ele antes da primeira pausa, ele diz assim, com exclusividade ele é a rocha que me salva, versículo 2, que eu estou lendo, ele é a rocha que me salva, é a minha torre segura, jamais serei abalado. Tá certo? Agora, quando você desce depois da pausa, para o versículo 6, observe como ele muda,
quase você não percebe, é quase imperceptível. Você já está com o ouvido viciado do que ouviu no versículo 2, e aí passa batido pelo 6, que repete o 2. Há uma pequena mudança, e essa nuance faz diferença. Ele diz assim, ó, com exclusividade, ou somente o acre, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta, não serei abalado. Como mudou? Ele só trocou o provérbio aqui, gente. Ele tirou o provérbio de tempo que ele usou no versículo 2. Entende? Jamais seria abalado, ou seja, eu estou vendo que as circunstâncias vêm e eu acredito que eu não vou ser abalado. Elas ameaçam me abalar. Mas quando ele cresce, ele já cresceu, por isso que ele já declarou tudo que ele disse antes da primeira pausa, é a minha torre segura, é a rocha que me salva, é a minha salvação, e faz a exortação para os inimigos, não é? Aí ele vai dizer, descanse somente em Deus, a minha alma, como ele tinha dito no versículo 1, descanse com exclusividade em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Aí ele mudou, o que você tinha lá em cima? Dele vem a minha, versículo 1, salvação. Agora ele mudou no versículo 6, e ele está repetindo o mesmo refrão, com exclusividade ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre alta. No 5 ele disse assim, descansa somente em Deus. Lá ele tinha dito, descansa minha alma com exclusividade em Deus, dele vem a minha salvação. No 5 ele diz assim, descansa com exclusividade em Deus, a minha alma, dele vem a minha esperança. Muda tudo. Por isso é que quando ele vai dizer no versículo 6, com exclusividade ele é a rocha que me salva, que disse no 2, a mesma coisa, ele tira o advérbio e ele vai dizer, não serei abalado. Porque uma coisa é, jamais serei abalado, eu estou sob expectativa. Tá certo? E então, eu acredito, aí é exercício de fé, que não serei abalado. Mas agora ele já cresceu, e porque ele cresceu, ele pode dizer para a alma dele, descansa, como ele disse antes, nele, porque ele é a sua esperança. Lá ele é a sua salvação, o seu livramento. Salvação, no Velho Testamento, não é vida eterna. É livramento, socorro, tá bom? É escape. Não confundam. Quando eles querem falar de vida eterna, eles falam de presença de Deus. Então, quando eles falam de salvação no Velho Testamento, eles estão falando de livramento, de socorro. Aquilo que, de fato, os crentes querem. Né? Pausa. Estou fazendo uma pausa. O salmista teve uma pausa, eu também estou fazendo uma pausa. Então, quando ele vai além, ele cresce, e aí ele percebe que Deus, de fato, é tudo que ele declarou que é, agora ele diz assim, dele vem a minha esperança. Se eu não tenho mais expectativa do que eu tenho a esperança, não tem mais abalo. Tá certo? Jamais serei abalado. Eu estou apostando numa possibilidade. Não, agora eu tenho absoluta certeza. Eu já passei por isso, não fui abalado, então não seria abalado. Não é jamais. Eu simplesmente estou estabelecido. Não seria abalado. Percebe como cresceu? Aí uma coisa que Spurgeon diz, ele disse duas coisas, né? Esta é a segunda coisa, é que ele diz assim, esse homem está exortando o povo, a partir do versículo 7, a confiar em cima da experiência dele. Vamos lembrar quem é esse homem, é Davi. E que as circunstâncias à volta dele não mudaram. Depois elas vieram a piorar. Certo? Ele tinha escapado de Saul e agora está debaixo da perseguição de Absalão. Aí ele chega agora e ele diz assim para o povo, filho, vou ensinar um segredinho aqui. Se a coisa estiver feia demais, se refugie nele. Eu estou lendo aqui, eu não estou no Salmo 91 não, mas você lê sobre refugiar-se nele. Não, ele está dizendo assim, minha torre de refúgio, etc., confie nele, derrame diante dele o coração. Então o que ele está dizendo é, Spurgeon, ele aprendeu a chegar diante de Deus e colocar para fora todas as angústias, medos e aflições e só nos ouvidos de Deus. Nem fica falando. Não, nem dá testemunho, nem diz para os outros assim, eu estou indo orar porque eu estou aflito. Não. Ele vai lá num lugarzinho que só Deus pode ouvir. E ali ele expõe. Aí vem a beleza, a plenitude da beleza do Salmo 62, com que ele fecha e eu também vou fechar. É o versículo 11. É 11, gente, é 11.
Porque ele foi lá naquele lugarzinho e abriu algo e tomou posse dele como refúgio, fortaleza, torre alta, rocha firme, rocha elevada. Ele ouve. Essas pausas não estão aqui à toa. A Spurgeon diz assim, ele faz uma pausa, e essa pausa é uma forma de ele estar nos dizendo, pare para ouvir. Você já falou demais. E aí fica ouvindo. Ele, lá onde ele foi, ele ouviu. E aí quando ele ouviu, aí já tem o que você leu, que eu escrevi aí para vocês esses dias passados. Deus disse uma vez só. Mas ele ficou ouvindo, ouvindo e ouvindo. Aí eu fui ler o que os rabinos pensam desse versículo 11, e aí descobri que isso é uma expressão idiomática no hebraico. Quando eles dizem assim, uma coisa fulano disse, e eu ouvi 2 vezes. O que ele está dizendo é, fulano disse uma coisa que eu ouvi diversas vezes, 2 não contabilizam. Isso é novidade, tá bom? 2 não contabilizam. 2 é a expressão idiomática. 1 e 2, entende? Uma coisa aconteceu 2 vezes e teve efeito. Não, uma coisa aconteceu e teve vários efeitos. Aí eles usam 2 para significar esses vários efeitos. Deus disse uma coisa e eu fiquei ouvindo aquela coisa várias vezes. O que isso significa? Aquilo com que eu comecei tudo aqui, citando Dorcas, citando Duvalin, para em cima do texto e vai a ele várias vezes até que você ouça. É isso aqui. Até que você ouça. E uma vez que você conseguiu ouvir, essa é a comunicação, vai ouvir de novo, porque vai sair mais. Porque ela tem que entrar, porque ela tem que te ensinar, ela tem que se tornar a sua verdade. Não foi a transição que nós vimos aqui? Ele começa dizendo, dele vem a salvação, jamais seria abalado, mas quando se torna a verdade dele, ele for usando possessivos, minha rocha, meu refúgio, ela se torna a realidade dele, aí ele diz, minha esperança não seria abalada. Ela cresceu. Ela convenceu. Convenceu. E ele agora tem uma experiência na pessoa de Deus. E aí ele descansa. Então, alguns estudiosos falaram a respeito desse Salmo 62. Aliás, eu queria lembrar aqui agora. Foi um homem, um alemão, eu não sei quem foi, citado por deve ter sido Spurgeon, não tenho tanta certeza. Que ele disse, este é um salmo de descanso, que ensina o crente a alcançar o seu lugar de descanso pela fé, na pessoa de Deus. Plenitude de confiança. Por isso que o verbo com que ele exorta é confiem. Confiar é isso. Mas o que eu quero, fechando, é dizer a vocês o seguinte. O advérbio, que é o ponto central aí, a temática do Salmo 62, ele foi colocado para ensinar você, para ensinar a mim, ensinar todos nós, comunicar uma única coisa. Quem Deus é para nós. Entende? Quem Ele é. De maneira que você tem de aprender a ir para além das expectativas à esperança. Para além de circunstâncias que sinalizem se é seguro ou não, a absoluta falta de evidência, colocando Deus no centro dessa evidência. Ele se torna a razão absoluta do seu descanso, a despeito de nada estar acontecendo que favoreça o descanso. Somente Ele, isso que significa exclusividade. Ele é exclusividade. Ele é exclusivo, Ele é exclusivo. Alguém falou, eu tenho que dizer alguém que não consigo lembrar quem, mas é alguém de peso, né? Porque escreveu certamente, que quando você conhece Deus de forma plena, a sua confiança compromete Deus com você. E isso tem um favorecimento na maneira como Deus se comunica conosco. Provai e vejam que o Senhor é bom. Entende? Façam prova de mim, foi ele que disse. Façam prova de mim, está em Malaquias, que é muito bem trabalhado pelos pastores nas igrejas. Façam prova de mim, se eu não derramar. Deus se põe sob hipótese, se eu não derramar. Mas no Salmo, ele chega para mim, para você e diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Isso é muito significativo. Há uma outra coisa, e aí eu não estou conseguindo fechar, né?
Mas o que eu quero, batendo ainda nessa tecla aqui, é que quando então você confia nele, o que eles estão dizendo e eu concordo, Deus fica comprometido com a sua fé. A Bíblia diz que nunca os que nele confiam serão envergonhados. É evidente que nada tem a ver com essa fantasia imperdoável, especialmente nós pentecostais criamos, de botar palavras na boca de Deus. Né? A Gestalt, é o seu ego, é o seu desejo até inconsciente que você transfere e transforma em profecia na boca de um profeta ou profecia subjetiva. É aquela mania que alguns crentes têm de dizer, porque Deus falou comigo, porque Deus me disse, a coisa não se cumpre e o canalha continua dizendo, Deus falou comigo, quer dizer, Deus não passa de um enganador. Então não é disso que estamos falando. Não é o seu subjetivo que define o que Deus está falando. Você não precisa ouvir. Você tem que simplesmente perceber. E se você percebe, o que acontecia na relação de Jesus com os discípulos? Eles ainda não tinham entendido. Até quando eu sofrerei vocês? Os seus olhos estavam carregados, de maneira que não podiam compreender e ver. O que acontece é que quando você confia de forma absoluta em Deus, Ele não vai deixar você sair envergonhado. Não é que você vai botar palavras na boca de Deus e comprometer Deus com você, porque é onde acontecem as grandes tragédias da fé. Não é? O sujeito que compromete Deus dizendo, né? Ou, por exemplo, criou-se um modismo entre nós, e especialmente entre os neopentecostais, profetiza, eu profetizo que você vai ser bem sucedido. Isso é desejo, gente. É o meu bom dia para o meu vizinho. É um bom dia espiritualizado. Eu chego e digo para qualquer pessoa, tudo bem, pode ser uma expressão de oração, continua sendo o seu desejo. A oração é a expressão do seu desejo. Deus vai te curar, meu irmão. Nós vamos orar para que isso... É o seu desejo. Agora não transforme isso em palavra de Deus e dizer que é profecia, porque isso é um acometimento muito grave. Você pode estar brincando com a moral de Deus, onde não deve, que é a segunda coisa com que eu fecho aqui, a última coisa. Mas a verdade é que Deus se compromete com você quando você confia nele. Totalmente. Se você se sente um muro caindo, se isso é um fato, se isso não é uma invencionice, não é? A gente trabalha com as pessoas que se autoquebram, elas inventam que estão caindo, não estão, né? Aí a gente vai mostrar a elas que elas estão em pé. Não, eu estou falando do fato real. O sujeito sabe que ele não tem força, ele não tem condições de vencer. E aí ele só tem um recurso. O Senhor que é a sua rocha. Deus se compromete com ele. Existe algo aí no Salmo que não está tão explícito, mas vocês releiam e vão ver no finalzinho do Salmo, depois daquele versículo em que ele exorta o povo a derramar a alma diante do Senhor, ele usa a palavra fidelidade, que na minha versão está graça, na de vocês está fidelidade, na minha está fidelidade, na de vocês está graça, e eu disse que em algumas outras está bondade. Recebe. Ela tem essas três possibilidades de tradução. Ele diz assim, porque dele é a fidelidade vem dele. Ele exortou os ímpios, ele exortou os crentes, e para um e outro grupo, ele disse assim, tudo que eu estou dizendo a vocês desde o início confiem nele, descanse nele, minha alma, descansem nele, povo, porque ele é rocha, fortaleza, ele é isso, ele é aquilo. Todas essas imagens metafóricas que ele usa para falar a respeito de Deus, é tudo que a gente aceita e pensa a respeito de Deus. Não é assim? Especialmente quando você usa a palavra fidelidade, ou graça, ou bondade, só lhe ocorre uma ideia a respeito de Deus. Esse ultrapaternalista papai do céu, que é quase como Papai Noel, não é? Que é bondade. E é fato. A Bíblia diz que ele é bom, mas a Bíblia diz que o Deus que é bom, e porque é bom é misericordioso, e porque é misericordioso é perdoador, ela diz assim, contigo está o perdão para que tu sejas temido. Você já parou para pensar nisso aí? Mas contigo está o perdão para que tu sejas temido? Ué. Se eu estou diante de alguém que está aberto para me dar perdão, eu vou ter temor dele, eu vou ficar com temores, com reservas, porque o que eu mais quero é o perdão dele, eu tenho que ter temor. Presta atenção nisso. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. O perdão está nele. Eu tenho que buscar esse perdão dele lá.
Aí aqui você tem algo que pertence aos judeus, não pertence a nós, filhos da graça, mas é onde a gente tropeça, em que ele diz, fechando o salmo. Depois dele dizer no versículo 11, Deus me disse, o poder me pertence. Ele fecha o versículo 11, ou 12, o salmo 12, dizendo assim, a ti pertence a fidelidade, a graça, a misericórdia, a bondade. E aí ele diz assim, o Senhor me disse que o poder pertence a Ele. O que Ele está me dizendo é, eu estou vendo Ele como refúgio, aquele diante de quem eu posso derramar minha alma, em quem eu posso descansar, minha torre elevada, minha rocha firme, certo? Minha fortaleza, todas essas imagens de bondosa. Aí Deus chega para ele e diz assim, o poder é meu. Eu sou tudo isso e também tenho poder. Eu sou tudo isso, mas a fidelidade me pertence. Então não confundam fatos. E é isso que esse tal alemão citado por Spurgeon, agora que o professor Spurgeon mesmo citou, ressalta muito. Ele diz, é onde nós, filhos da graça, tropeçamos. Nós entendemos que na graça nós temos perdão por tabela, por status quo, por modus operandi divino. Foi a igreja que inventou. A graça estabelece que Deus está aberto para você. E para perdoar você, Ele exige uma coisa para fazê-la correr sobre você. Pausa. Sim, que se verbaliza como? Com confissão. Isso. O que é que Ele exige? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Fidelidade, a ti pertence a fidelidade. Isso, porque eu só posso confessar, confissão não é verbalização. Esse é o problema. Confissão é homologação, é a tradução da palavra grega homologia. É homologar. O que é homologar, advogado? Entende? Eu vou lá e boto a minha assinatura, consentindo, concordando com tudo que está escrito ali. Eu faço uma homologação ali em cima. Confessar é homologar. Eu, pecador, me confesso. Por isso é que a coisa mais vai sair. A coisa mais hipócrita que existe é a confissão auricular. Por quê? Porque a confissão auricular pressupõe indulgência, que foi o que nos tornou filhos da reforma. Foi contra o que se levantou Lutero. O que era indulgência? Inclusive indulgência plenária. Alguém assina o meu perdão. Isso fica escrito no papel. Eu posso pecar quantas vezes? Eu só tenho que voltar lá diante do meu perdoador e dizer, eu, pecador, me confesso. Bem, isso é uma tremenda hipocrisia religiosa, transformada em dogma religioso. E nós, cristãos evangélicos, mais hipócritas, porque nem a confissão fazemos. Percebe? Nós entendemos que a graça estabeleceu um perdão por mandato, que Bonhoeffer chamou de graça barata. De tal maneira que banimos a palavra pecado do nosso vocabulário e da nossa liturgia e das nossas devocionais. Gente, vocês já me ouviram dizer exaustivamente. O Evangelho existe, Jesus só veio a esse mundo porque eu sou pecador. Porque existe uma coisa entre mim e Deus chamada pecado. Foi por isso que Jesus veio. Se eu tivesse continuado, se Adão tivesse continuado como estava, conforme foi criado, Jesus não precisaria ter vindo. Houve pecado. O Evangelho existe, a graça ministra, a igreja ministra a graça que perdoa pecado. Eu só tomo posse do perdão quando eu reconheço que eu sou pecador e que eu cometi pecado e que eu cometo pecado como pecador. E eu cometo pecado por pensamentos, palavras, obras, ações, omissões, cometimentos. Nós todos cometemos pecados. Ele diz assim, o poder me pertence, a fidelidade está na minha mão. E no meio de tudo que Davi disse, ele falou, eu fiquei ouvindo isso várias vezes. Contigo está o perdão para que tu sejas temido. Então, os grandes intérpretes da palavra de Deus costumam nos exortar dizendo,
Quando tratar com Deus, nunca esqueça. Ele é bondade infinita e fogo devorador. O meu versículo, a minha tradução fala assim, o final. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Eu disse que para os judeus era isso. Nós somos os filhos da graça e tropeçamos. Os judeus entendiam assim: eu vou receber, Gálatas, eu vou receber conforme minhas ações. Não é mérito. Eles não pensavam em mérito. Sim. Eles pensavam na semeadura, que é lei espiritual, que Paulo exorta a igreja a prestar atenção. O que o homem semear, isto ele ceifará. Este é o sentido. E os judeus pensavam desse jeito. Paulo era um excelente judeu e jogou isso para a igreja. Mas a igreja pensa que a graça vem como um bombril apagando tudo. Não. Deus não fica se vingando do crente, botando o pé na frente para ele tropeçar. Não existe esse Deus que as igrejas legalistas pregam. Existe um Deus que diz assim: me honra, quem me honrar será honrado. Anda na minha presença, a ver como anda. Porque eu honro quem me honra. Bem, finalizando, a ênfase é exclusividade. Exclusividade, sem adereços, sem apoios adjacentes. Exclusividade. Ele está totalmente disponível. Aquele que me busca, me achará. O salmista cresceu e nós também podemos crescer. Amém?